importante entender, né, e aí puxando, né, do nosso primeiro episódio que a gente falou sobre os 7 R's, né, Replatform e Refactor, que são as duas opções que a gente está trabalhando mais aqui no caso de banco de dados, né, é bastante importante entender que isso precisa de planejamento, né, isso precisa ser uma escolha consciente, precisa ser analisado, você vai ter uma fase de assessment dos seus dados, né? Isso tem que ser feito por especialistas que entendem a inter-relação das coisas, né? E a partir dali é traçado POCs que a gente pode fazer, né? A AWS como nuvem, ela dá muito essa possibilidade de fornecer a possibilidade de ambientes transientes, né? Você cria um ambiente, testa, poxa, deu certo, não deu certo, né? Destrói depois, né? Então, é muito importante ter planejamento, né? E precisa entender também que esse planejamento e essa migração, seja ela tanto de replatform, né? Como de refactor, principalmente de refactor, né? Que ela é mais complexa, leva um tempo, né? Não dá para você chegar e falar assim, poxa, semana que vem eu já quero sair da licença do Oracle e ir para o Neptune. Precisa de um estudo, né? Isso leva algum tempo. Tá? Legal. E um ponto que também a gente não pode esquecer aqui, né, Walter, é a questão de ferramentas. A gente sabe que é um desafio fazer essa parte de replataforma e de refactor, mas a AWS também disponibiliza ferramentas tanto para fazer a migração como para fazer essa parte do assessment. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essas ferramentas com mais detalhes, mas só para deixar isso pontuado aqui para todo mundo. Falando agora sobre custos, né? É bastante importante que a gente entenda a relação de custo entre serviços gerenciados e não gerenciados, né? Como o João bem colocou, né, no slide anterior, você pode pegar uma máquina virtual dentro da AWS, ou seja, uma EC2, instalar, né, vem com o sistema operacional, instalar todas as coisas que você precisa nela, incluindo o banco de dados, né, e gerenciar a partir dali. Esse modelo é o tradicional, né? Quando você tem alguma feature que não é compatível com algum serviço gerenciado, você acaba tendo que ir para ele. Porém, se você pegar algum serviço gerenciado, como o RDS, o Neptune, né, o Redshift, Elasticache, eles têm um custo adicionado ali, né? Se você comparar vCPU por vCPU, memória por memória, disco por disco, você vê que os serviços gerenciados ele tem um acréscimo no valor. Só que isso ele se paga. Por quê? Existe um custo direto e indireto, né, uma relação de custo direto e indireto nesses casos, aonde a sua equipe vai deixar de ter que se preocupar, né? Também, como o Diego falou lá no começo, com commodities, né? Você não vai ter que ficar pensando, poxa, eu vou fazer a instalação, eu vou aplicar patch, eu vou colocar agentes de segurança lá para fazer monitoração, né? Então, são muitas camadas que você tem que ficar pensando quando você vai para o modelo mais tradicional com máquina virtual, tá? Então, obviamente, esse valor agregado, ele gera um custo um pouquinho maior ali, mas isso acaba se pagando, né? E depois também o meu amigo Rafael Moraes já vai falar sobre agilidade daqui a pouco, né? É aonde você começa a economizar tempo, a ter a sua equipe dedicada para o que mais importa, que é o quê? Subir a régua dela para se preocupar com coisas não commodities, com seus dados, com as estruturas dos dados, né? Com otimizações, né? Ao invés de ficar se preocupando com infraestrutura. Pode falar. Não, e um ponto que a gente não pode esquecer aqui nessa questão de custos são a parte de licenciamento, né? A gente tem uma oportunidade muito bacana aqui de otimizar esses licenciamentos, entendendo o banco de dados correto que o cliente precisa, se ele está usando a versão correta daquele banco de dados. Então, olhando para essa perspectiva de custo, as questões de licenciamento também são super importantes e, em algumas das vezes, só a economia no licenciamento paga todo esse projeto, né? Show. Aproveitando até o gancho da plataforma AWS, né, a gente conseguindo fazer a migração e até mantendo alguns ambientes dentro da AWS, a gente ganha muito em agilidade, né? Mas por que agilidade? A gente que é da área técnica, acredito que tem alguns aqui na Conf, né? A gente sabe o sufoco que era para a gente subir um ambiente no modelo on-premises, né?
pessoal chegava, o pessoal de projeto chegava e falava, pô, Moraes, preciso que você suba um ambiente hack no modelo on-premise. Putz, já vem aquela dor de cabeça, né, da gente pensar, vou ter que falar com a equipe de storage, sistema operacional, vou ter que ajustar as limitações e parametrizações do sistema operacional, pegar os binários, fazer instalação de banco, replicação. Então, a gente já sabia o tanto de tempo que demandava e a complicação que a gente tinha para conseguir chegar no melhor cenário, né? Na plataforma AWS, a gente ganha muito com isso, que a gente consegue subir um ambiente RDS em questões de minutos, consegue ativar a replicação de multi-AZ aí, que é alta disponibilidade, em questões de minutos também. Então, não só esse lado operacional do dia a dia também, né, mas como para a parte de projetos, para o gerenciamento, para uma visão geral aí do ambiente AWS, a gente ganha muito com relação à agilidade, né? Aí até um comentário nesse ponto, né? Além desse ganho que a gente tem em relação a, né, subir ambientes e tudo mais, voltando até um ponto que o João tinha comentado, né? Poxa, quando a gente só tem o banco relacional para trabalhar, dever do time de desenvolvimento se adaptar a essa realidade, né? Então, escrever SQL, escrever Storage Procedure, que às vezes nem é aquilo que o pessoal de desenvolvimento tem familiaridade. Então, você também tem um ganho de agilidade quando a gente tem os serviços gerenciados, quando eu dou mais liberdade ao meu time de desenvolvimento de escolher com qual tecnologia trabalhar, né? Se eles têm mais facilidade com Cassandra, tudo bem, vamos trabalhar com Amazon Key Spaces e eu ganho em agilidade no meu time de desenvolvimento, deles não terem que ficar indo e voltando ali, aprendendo novas tecnologias ou discutindo com outros times, né, times de DBAs para entender como vai funcionar determinada aplicação, né? Então também tem esse ganho aí. Legal, Murilo. Bom, no nosso próximo item aqui de continuidade de negócios, bom, um ponto importante que eu tenho que destacar aqui para vocês, né? Quando a gente fala de implementação de qualquer workload dentro da nuvem, uma das principais vantagens, né, é a distribuição global que a nuvem fornece. Então, a AWS tem regiões distribuídas pelo mundo todo e cada região dessa tem algumas zonas de disponibilidade. Então, vamos usar o exemplo aqui da região de São Paulo. Né? A região de São Paulo tem 3 zonas de disponibilidade. Quando eu olho para essa característica em termos de arquitetura, né, eu criar uma arquitetura resiliente o suficiente para garantir a continuidade do meu negócio, tendo vários conjuntos de data centers distribuídos numa mesma região, facilita muito esse processo. Então, um exemplo, quando eu estou criando um banco de dados no RDS, com apenas um clique eu coloco lá que aquele banco de dados vai ser multi-AZ. E que isso significa que ele vai rodar em 2 zonas de disponibilidade e eu tenho as coisas podem falhar, né? A gente tem que estar preparado e arquitetado para falha. Um mantra que a AWS sempre prega aqui, né? Então, se você tiver essa arquitetura correta e usar isso a seu favor, mesmo que você tenha alguma falha em algum data center ou uma falha em algum equipamento físico, a forma como essa arquitetura está feita vai apoiar muito para que você tenha um failover rápido e que o seu negócio não seja prejudicado por qualquer indisponibilidade que um equipamento possa ter. E até mais um exemplo aí sobre continuidade, por exemplo, né, o Amazon DynamoDB, ele tem uma funcionalidade onde a gente pode escolher trabalhar com tabelas globais, né, Global Tables. Ao ativar essa funcionalidade, também cliques, ele vai fazer o que? Ele automaticamente vai replicar todo o conteúdo da sua tabela para outras regiões da AWS do mundo, né, as quais você definir, e pensar, né, por trás tem todo esse mecanismo de detectar, né, quando um novo item é inserido na tabela e todo um mecanismo de replicação, tudo isso feito de forma automática, facilita bastante a vida dos times de desenvolvimento, não ter que se preocupar com esses mecanismos, porque gerenciar replicação de dados não é uma tarefa trivial, né, requer monitoração constante, né, ter certeza que está tudo sendo replicado conforme o necessário e dar de quebra esse benefício de eu ter a tabela disponível em mais de uma região no mundo. Se por algum motivo eu tiver uma disponibilidade numa região, minha aplicação pode continuar trabalhando, basta, né, ela chamar a API da outra região onde a tabela também esteja disponível.
Bacana, Murilo. Outro ponto que a gente consegue ajudar bastante, né, com relação a essa questão de continuidade de negócio, é a parte de patching, né? Se você não tem um serviço gerenciado e você é responsável por esse ponto, né? Quanto tempo a gente precisa gastar para fazer isso? Tem que negociar a Gmood, ter as pessoas trabalhando lá no final de semana para fazer todo esse processo. Então, quando eu olho para esse tipo de arquitetura dentro da AWS, a gente consegue automatizar esse processo e fazer isso de forma transparente, preservando o dado do cliente. Então, agora para Capacity Planning e Scaling, né, e que é um assunto extremamente relacionado com continuidade de negócio, né, porque ele tem tudo a ver com performance. Né? Você pode ter ambientes que têm performance aceitáveis, né? Você pode ter ambientes que começam a apresentar lentidão e até mesmo ambientes que acabam parando, né? Por questões de estarem sobrecarregados, né? Eles estão sendo sobrepuxados pela quantidade de requisição que está chegando. E banco de dados não é diferente de outras camadas que você possa ter de aplicação, né, e assim por diante. Né? O Capacity Planning, em particular, né, ele é uma coisa que ele não some na nuvem, né? Ele faz parte da governança, só que ele muda um pouquinho, porque a nuvem ela te dá mais flexibilidade para trabalhar com o Capacity Planning. Né? E um item importante desse planejamento de capacidade é você ter insumos, né, através de logs e métricas que o serviço gerenciado já tem embutido. Né? Você vai pegar essas métricas, pegar esses logs e trabalhar com eles, né, durante a operação. Para quê? Para que você saiba, né, que o banco de dados está chegando em algum limite e você faça um reescalonamento, né? Seja para cima ou até mesmo para baixo, porque se um banco de dados está muito superestimado, você está gastando dinheiro sem necessidade, né? Então, o Capacity Planning ele ajuda bastante nesse ponto. Continuando até nessa caixinha aí, Walter, com relação à escalabilidade, né, é um grande diferencial que a gente tem, utilizando até os bancos de dados como serviço na AWS, né. Até no item de escalabilidade, a gente consegue ter dois casos aí que podem acontecer, né. Um é o escalonamento vertical, que é, com um exemplo, se um ambiente está demandando uma quantidade de leitura muito grande, né, a gente tem que fazer o aumento computacional ali do serviço, né. Então, a gente consegue, pela plataforma AWS, a gente consegue fazer isso em questões de cliques aí em minutos, né? Partindo pro lado on-premises aí como comparação, a gente sabe como a gente sofre, né? Como tinha alguns casos de pico aí, a gente tem que contatar diversas equipes aí, o tempo que a gente consegue, que a gente demora para conseguir chegar nesse valor que a gente espera, né? E tem o outro modelo que é o modelo de autoscaling, né? Que é o escalonamento automático aí, né? Com ajuste automático de capacidade, quando a gente tem altas cargas de processamento aí. Inclusive, um dos serviços aí que a gente falou nas últimas lâminas aí, né, já possuem hoje na AWS esse escalonamento automático, que são entre eles aí o Dynamo, o Aurora e até o próprio Elastic Cache, né, que a gente deixa de se preocupar também com esse ponto aí, que a AWS ajuda muito a gente nesse requisito. O próximo item, segurança e compliance aí, parte de segurança hoje é um dos pontos mais importantes, né, se não for o mais importante que a gente tem, né. A LGPD está aí, né? A gente sabe muito bem, demorou um pouquinho, mas chegou. Hoje ela é a principal regulamentação do Brasil aí voltada para a proteção de dados pessoais, né? Então a gente tem que estar sempre em compliance aí, atento com os ambientes, seguindo as melhores práticas da AWS. Existem algumas outras regulamentações aí, como a da BACIN 4658 e PCI Compliance, né? Hoje, na AWS, não só com relação aos serviços de banco, mas numa visão geral, a gente pode confirmar aí que todos os serviços podem ser usados em conformidade com a LGPD. Basta a gente fazer as configurações corretas, né? E tá sempre de olho ali, fazendo a monitoração do ambiente. Realizando algumas configurações certinhas aí, seguindo sempre as melhores práticas da AWS, a gente pode garantir a segurança em diferentes níveis aí dentro da AWS, né, Walter? Se você quiser falar um pouquinho delas. Acho que o João, né, um ponto bastante importante que a gente discutiu anteriormente. Tem um ponto bacana aqui nessa questão de segurança que é muito legal ressaltar e deixar claro para todos aqui, gente. A AWS tem um modelo de responsabilidade compartilhada. O que é que isso significa, né? Eu vou mover
o meu workload para a nuvem e toda a segurança desse workload passa a ser responsabilidade da AWS? Não. Imaginem o seguinte, o workload on-premises, todas as questões relacionadas à segurança são de responsabilidade do cliente. A partir do momento em que esse workload é migrado, seja em replataforma, em refactor ou em rehost, independente do tipo de migração que o cliente decida fazer, ele passa a fazer parte desse modelo de responsabilidade compartilhada, onde parte dos recursos, coisas que ele tomava conta antes, ele deixa de tomar conta, que essa responsabilidade passa a ser da AWS. Então, a responsabilidade da cloud, então, quando você olha para as regiões, para as zonas de disponibilidade, para os equipamentos físicos, para as questões relacionadas aos serviços AWS, quando a gente olha para essas plataformas também, esses serviços são de responsabilidade da AWS, o cliente deixa de se preocupar com isso. Mas quando a gente fala de segurança e a responsabilidade do dado em si, esse item ainda continua com o cliente. Vou dar um exemplo. Então, eu tenho um serviço gerenciado de banco de dados e eu coloquei o meu dado lá dentro. Na hora de configurar o Security Group, que é uma espécie de firewall da AWS para dizer quem tem acesso àquele dado ou não, essa configuração quem faz é o cliente, ou o parceiro, o gestor que o cliente contratar para tomar conta dessas configurações. E aí é super importante ter isso em mente, né? A AWS passa a ser responsável por boa parte dessa infraestrutura, mas essa segurança dentro da nuvem, essa definição de quem vai acessar o dado, que porta que vai acessar e quem tem esse acesso, continua sobre gestão do cliente. Então, olhando para esse tema de segurança, entender esse modelo de responsabilidade compartilhada, saber o que eu não preciso mais me preocupar, que é muito bom, mas continuar com foco no que eu preciso se preocupar, é muito importante. Eu ainda acrescentaria, né, João, o seguinte ponto, né? Mesmo com toda essa camada, né, que a AWS tem, né, que eles chamam de Security into the Cloud, né? A parte de Security on the Cloud, que é essa parte superior, né, onde você Exato. confirmar dos dados, né? Ele ainda tem bastante botões a serem apertados, né? Então, você pode, por exemplo, num RDS de Postgres, falar assim, eu quero que todas as conexões sejam encriptadas obrigatoriamente. Então, você tem que ir lá e apertar alguns botõezinhos para que esse tipo de detalhe aconteça, né? E aí, dependendo da regulação que você tem que seguir, são diferentes botões que você tem que apertar, né? Você não consegue... por exemplo, comparar a quantidade de itens que uma PCI tem em relação a uma LGPD, né? Ou um Bacen, né? A PCI era muito mais complexa, por exemplo, né? Então, para não tornar o ambiente muito complexo, né? Ou, por outro lado, você atingir o que você precisa, né, de regulação, é importante ter um partner que já saiba quais são esses botões que têm que ser apertados, né? E aí você realmente ficar tranquilo, né? E poder de noite dormir, né? Colocar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado, sem ter que ficar se preocupando se você está em compliance ou não com uma determinada regulação que é tão importante hoje para garantir a segurança dos dados dos nossos clientes, né? É isso mesmo, Walter. Bacana, cara. Bom, aqui a gente já viu, né, a quantidade de opções de bancos de dados que a gente tem, e aqui a gente falou um pouquinho, né, desse processo e como o cliente pode se beneficiar desses processos, né, de replataforma, de refactor. Dá para ter vantagens, dá para ter redução de custos, vai com certeza melhorar a agilidade e ter uma garantia melhor de continuidade do negócio. A questão de capacity planning comparado com on-premises a vantagem assim é nítida de cara, né? Um cliente que comprava um ambiente on-premises por 5 anos, prevendo a capacidade, não precisa mais fazer isso, ele pode começar pequeno e vai crescendo ao longo do tempo. E o item de segurança, que para a AWS é Job Zero, é sempre super importante, a gente precisa ter esses itens configurados certinho para que o dado do cliente esteja sempre protegido.